Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série A Garota da Fita, produção de mistério espanhola da Netflix. A primeira temporada dela conta com apenas 6 episódios e olha, já adianto que gostei bastante dela. Isso porque, apesar de não ser baseada em nenhuma história real, ela aborda situações dolorosas e um duro retrato da realidade. E por isso, nesse vídeo aqui, faço uma análise sem spoilers para a produção e, num segundo momento, faço um final comentado. Então, se você apenas quiser ver a parte com spoilers ou até mesmo evitá-la, eu te ajudo. Os spoilers começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise e você já sabe a lição de casa, hein? Não esquece o like, se inscreve no canal e, quem sabe, se quiser, pode virar membro. Dito isso, bora falar sobre essa série. Bem, pessoal, na série A Garota da Fita, encontramos uma história de desaparecimento. Durante um grande desfile tradicional, uma garotinha de apenas 5 anos, chamada Amaya, desaparece. O pai descuidou dela por alguns segundinhos e esse tempo foi suficiente para a criança se afastar e desaparecer no meio da multidão. Rapidamente, a polícia iniciou as buscas por ela, mas anos e anos se passaram e nenhuma resposta concreta sobre o que pode ter acontecido com a pequena Amaya aparece. No entanto, uma jornalista segue determinada a encontrar respostas acerca do paradeiro da criança. O primeiro contato dela com esse caso foi ainda durante a graduação, quando ela era estagiária em um jornal local. E, ao longo dos anos, ela fez uma carreira como jornalista e também seguiu lutando por justiça por essa família. Quando todos estavam começando a aceitar que talvez a Amaya nunca mais pudesse ser localizada, uma fita misteriosa aparece e nela é perceptível que a menina segue viva e bem. E com isso surgem outros mistérios nessa trama. O que realmente aconteceu com a Amaya? Ela foi sequestrada? Se sim, por que demorou anos e anos para o sequestrador enviar uma prova de vida e nunca pediu dinheiro pelo resgate? Ok, para começo de história, saiba que A Garota da Fita traz uma baita trama. Só que a narrativa dela é cheia de zigue-zagues e se passa em ao menos 3 tempos diferentes que acontecem simultaneamente. E na minha opinião, não teria por que a trama não ser linear. Afinal, pouco mudaria na nossa perspectiva acerca da cronologia e dos eventos que acontecem ali. Acaba que esse zigue-zague não atrapalha a nossa experiência na série, mas também não agrega muito, não foi um recurso tão bem aproveitado assim. Agora, indo para o que realmente interessa, A Garota da Fita traz uma trama densa e com um mistério bem amarradinho. Aqui a gente tem ao menos 3 frentes diferentes que se complementam: a dor dos pais que seguem sem respostas sobre o paradeiro da filha, as investigações policiais e o trabalho investigativo da jornalista, sendo ela a protagonista dessa série. Logo, essa é a personagem que ganha maior destaque e é a responsável por amarrar todas as diferentes pontas dessa série. Ela é bem trabalhada e tem uma história própria. Logo, ela não existe apenas para perseguir obsessivamente a verdade acerca do que aconteceu com a criança. Ela passou por um trauma muito grande 2 anos antes dos eventos iniciais dessa história e o trabalho dela é algo que dá propósito para ela seguir a vida, mas ao mesmo tempo desperta gatilhos enormes nela. E eu gostei bastante que essa trama se preocupou em desenvolver o impacto que um trauma dessa magnitude provoca numa vítima. E ó, sem spoilers aqui pra vocês, não vou revelar o que aconteceu com ela. Porém, adianto que ela tem uma história bem sofrida. Saiba que a narrativa explora o medo, a insegurança e a dor que existe dentro dessa personagem e que possivelmente sempre existirá, porque não é um episódio da vida que ela facilmente esquecerá, muito pelo contrário. E aliás, a atriz que vive ela é a Milena Smith, que apesar de não ter uma carreira muito longa, já acumula alguns bons trabalhos no currículo, incluindo Mães Paralelas, que é um baita drama presente na Netflix, protagonizado por ela e Penélope Cruz. Já que em A Garota da Fita, ela dá vida a uma personagem que é muito comprometida com o trabalho. E com isso, a série
cria discretamente uma oposição entre ela e o chefe dela. Afinal, ele não se importa genuinamente se o jornal ou as investigações dessa personagem vai ou não ajudar no caso de desaparecimento. Tudo que importa para ele é a visibilidade que o caso e matérias bem-sucedidas acerca dele podem proporcionar para o jornal. Com isso, a série explora a importância do jornalismo regional ao mesmo tempo que trabalha a ganância midiática. E já deu para perceber que a protagonista, a Miren, é responsável por boa parte das investigações acerca do caso da Amaya. Mas como que fica a polícia nesse contexto? Bem, temos dois detetives que passam anos atrás de respostas e são personagens que, diferentemente da protagonista, estão situados na trama de modo unidimensional. Apenas existem como investigadores e não ganham muitas camadas adicionais. E, para ser ainda mais precisa, apenas a detetive ganha alguma relevância, já que o seu parceiro é muito mais um figurante de luxo. Só que confesso que gostei do modo como a série explora a pressão que ela sofre de todos os lados para resolver esse caso e como ela fica numa situação muito difícil, em que o trabalho dela não chega a lugar algum. Os pais da criança culpam ela pela ausência de respostas, ao mesmo tempo que o chefe dela fica pressionando ela toda hora. Só que ele não fornece meios para ela prosseguir com essa investigação de forma eficiente. De nada adianta ela ter força de vontade para procurar a menina se ela não tem braços o suficiente para isso. Então, assim, A Garota da Fita é uma série investigativa, mais precisamente um suspense policial que conta com bons mistérios e algumas boas doses de drama. E para quem se pergunta se vale a pena chegar até o final dessa história, se o desfecho é bom e entrega respostas claras, eu digo para vocês: sim, essa temporada fornece conclusões para os mistérios dela e não deixa muitas pontas soltas. Resta sim alguns ganchos para uma continuação, uma segunda temporada e um potencial mistério. Mas sinceramente, se essa série não for renovada, não seria um grande problema, visto que a primeira temporada funciona muito bem isoladamente, quase como uma minissérie. Ela tem a duração que tinha que ter, 6 episódios, cada um com 40 minutinhos de duração, e tem um ritmo bem envolvente. Apesar dela trazer temas tensos, pesados, ainda assim é fácil dar continuidade nela e maratonar todos os episódios numa tacada só. E bem, pessoal, eu super recomendo essa série para quem busca uma boa produção para se assistir na Netflix. E se caso você pretende dar uma chance para essa história, eu tenho que te avisar, vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora compreender A Garota da Fita. Ok, pessoal, muita coisa aconteceu em A Garota da Fita, então não vou me apegar à cronologia que a série desenvolve. Dito isso, primeiramente, o que aconteceu com a Miren? Que trauma é aquele que ela carrega? Em 2008, 2 anos antes do desaparecimento da Amaya, ela foi numa festa e acabou bebendo uma bebida batizada com Boa Noite Cinderela. E tristemente, ela foi abusada sexualmente por um grupo de desconhecidos. Ela nunca teve respostas e justiça acerca de quem foram os homens que fez isso com ela. Dessa forma, ela teve que seguir a vida carregando a dor e o trauma que aquele abuso deixou nela. Possivelmente, ela já estava na faculdade de jornalismo naquela época e ela se apegou à profissão ainda mais após esse evento. Então, é por isso que ela se importa tanto em fazer a justiça acontecer para a Amaya, porque não tem ninguém fazendo justiça por ela. E ela sabe o quão ruim é isso. E não, ela não desenvolveu uma relação amorosa com o Eduardo, o professor e colega de trabalho dela. Na verdade, ele era muito mais um mentor para ela. E em determinado momento da vida, ela estava tão perdida, tão sozinha, que acabou confundindo a atenção e o carinho que ele dedicava a ela. Com isso, ela roubou um beijo dele, mas notamos que não foi correspondida. E com o tempo, ele deixou de ser apenas um mentor e passou a ser um amigo para ela. Uma pessoa que ela realmente poderia contar em todas as horas. Dito isso, agora vamos compreender o que realmente aconteceu com a Amaya. Acontece que a mãe dessa criança era médica e trabalhava com fertilização in vitro. Ela tinha
tinha uma paciente chamada Iris, uma mulher humilde que passou anos e anos tentando engravidar e não conseguia, até que um dia ela chegou em seu limite. Ela e o marido estavam exaustos de tentar engravidar e estavam com uma hipoteca para pagar enquanto tentavam fertilização in vitro. Até que ela vê a doutora e a família dela naquela grande festa de rua. E eis que a Maia acidentalmente se distanciou do pai e se perdeu, e a mulher, quando viu a criança sozinha, não pensou duas vezes e a levou consigo. Ela teve mais de uma oportunidade, teve várias oportunidades de devolver a Maia para os pais, mas ela não quis. Ela pediu para o marido dela descartar a capa de chuva da criança e colocou o gorro dele nela para camuflar a menina em meio à multidão e poder sair com ela de lá, levando-a até a casa deles. Ela tinha um plano que basicamente consistia em esconder a criança dentro de casa e criá-la como filha. O marido era contrário a isso, mas estava tão cansado quanto a esposa para resistir à oportunidade de ter uma filha. E notamos que a Iris estava muito doente das ideias, já que o grande sonho de vida dela era ser mãe, e a impossibilidade disso afetou muito o psicológico dela. Assim, ela poderia ter entrado para a fila de adoção de crianças, né, gente? Só acho. Mas, intencionalmente, a trama quis fazer ela roubar a filha da doutora. Ou seja, no subconsciente dela, ela inveja a vida que a doutora tem e a família dela e quis roubar a filha de quem não conseguiu ajudá-la a ter um filho. De início, a criança tem dificuldade para se adaptar à nova realidade que esse sequestro impõe a ela. Mas, conforme os anos passam, ela aceita que o nome dela é Júlia e que aquelas duas pessoas são seus pais. E como o casal sabe que não podem deixar estranhos descobrirem a verdade sobre a criança, eles escondem ela do mundo e a educam para ter medo de desconhecidos. Eles estavam muito dispostos a preservar a vida que mantinham com a Maia / Júlia ao ponto de matar, tanto que a Iris tira a vida de um gerente de banco que foi até a casa deles e viu a criança. O tempo passou e a consciência da Iris acabou pesando, já que como ela se tornou mãe, ela conseguiu criar a empatia pela dor que a mãe da Maia sentia. Então, por isso, ela decidiu fazer um ato de misericórdia e enviar uma gravação, uma fita para a família da criança e tranquilizá-los. Depois disso, mais tempo passou. E quando o casal ficou sem ter como pagar a hipoteca, o marido percebeu que chegou o momento de revelar a verdade. E no exato momento que ele ia até a polícia revelar tudo, ele morreu atropelado. Como o marido morreu e deixou um seguro de vida, conseguiram quitar a dívida da hipoteca e a Iris planejava fugir com a criança. E mais uma vez ela decidiu fazer uma boa ação, né? E enviou uma fita, uma outra fita para a família da Maia. E no envelope constava apenas um adeus, ou seja, era um aviso. Aquela era a última fita. Já que ela e a Maia, agora a Júlia, iriam para bem longe dali, para bem longe de tudo aquilo, onde elas pudessem fazer uma vida. Porém, deu ruim. A Miren descobriu a verdade. E como ela descobriu? Ela conseguiu chegar até a Iris por meio do videocassete que ela gravava as fitas que enviou para a família. A protagonista descobriu uma mudança na qualidade da imagem das duas fitas e ela deduziu que o videocassete tinha passado por um conserto e assim ela acabou indo até a loja certa e descobrindo o endereço da Iris. Quando ela vai até a casa dessa mulher, não resta dúvidas. Ela estava escondendo alguém e usava a mesma tiara que a Maia numa das gravações. Com isso, ela liga para avisar a polícia e decide seguir a Iris, já que a mulher colocou a Maia numa van e saiu em alta velocidade. Acontece que a mulher decidiu jogar a van de um penhasco, numa tentativa de tirar a própria vida e a vida da filha para que não fossem separadas. Só que apenas a mulher morreu, já que ela tirou o próprio cinto de segurança, mas não tirou o cinto da criança. A menina sobrevive e até mesmo atira na Miren, mas a jornalista consegue controlar ela e dessa forma temos o reencontro dela com os pais. Só que agora eles terão que ser muito pacientes com ela. Eles iniciarão uma nova batalha para se reaproximar da Júlia, porque a Maia já não existe mais. Não é a filha deles. Agora ela se enxerga como uma menina que ficou órfã. Sim, ela ainda é filha biológica deles, mas para ela, aquelas duas pessoas
são desconhecidos. Possivelmente ela não guarda muitas lembranças da vida que teve antes de ser sequestrada. E por fim descobrimos que a jornalista acabou se tornando um nome muito conhecido após ser crucial para encontrar a Maya. E ela até mesmo escreveu um livro contando essa trajetória. E no finalzinho mesmo da série, ela recebe um último envelope, questionando se ela quer jogar. E dentro dele há uma foto de uma mulher que está sendo torturada. E assim a série se encerra, deixando algumas dúvidas para uma segunda temporada. Ah, e claro, não posso deixar de mencionar que ela saiu impune de ter publicado na internet uma informação falsa que resultou na morte de outros dois personagens, um pedófilo e um estuprador, já que ela estava revoltada com a liberdade desses dois. E o fato dela ter sido vítima de agressão sexual acabou pesando muito para ela. E ela acabou atiçando a internet a fazer justiça. Para se livrar da culpa dessas postagens, ela contou com uma ajudinha do Eduardo, que roubou o cartão de memória da máquina fotográfica dela antes que a polícia pudesse ver as fotos que incriminavam ela. As fotos que ela postou online anonimamente. E bem, para a segunda temporada temos ao mínimo 2 mistérios. Quem é a mulher da foto e por que enviaram aquela foto? Assim como se a Miren vai conseguir seguir adiante com as investigações dela acerca da Slide, a rede de pornografia que pode levar ela até os seus estupradores, já que o vídeo do abuso dela foi parar nessa plataforma. E aí, pessoal, ainda existe alguma dúvida sobre essa série? Deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês. Também compartilhe aqui o que vocês acharam dessa temporada e se estão ansiosos para uma continuação. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Já sabe, hein? Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!